Lewis Hamilton acaba de quebrar o silêncio, e o que ele revelou sobre sua relação com o engenheiro de corrida da Ferrari, Riccardo Adami, deixou todos em Maranello completamente chocados. Isso não é apenas uma atualização casual ou uma entrevista vaga depois da corrida. É um piloto, um campeão mundial por 7 vezes, escolhendo se pronunciar após semanas de rumores, tensão crescente e confusão pública em torno de uma das duplas piloto-engenheiro mais observadas do grid. Desde que Hamilton chegou à Ferrari no início de 2025, fãs e especialistas têm observado cada movimento dele, não apenas por ser Lewis Hamilton, mas porque a química com sua nova equipe, especialmente nas comunicações via rádio, parecia fora de sintonia. Mônaco foi o ponto de ruptura. Houve falhas de comunicação, mensagens vagas, silêncio após a bandeira quadriculada. Quando Hamilton perguntou: "Você está chateado comigo?" ou algo assim, e não recebeu resposta de Adami, pareceu que as rachaduras não ditas dentro da Ferrari finalmente foram expostas para todos verem. As especulações explodiram. Havia tensão nos bastidores? Adami estaria com dificuldades para se adaptar ao estilo e às expectativas de Hamilton? Hamilton já estaria perdendo a confiança na operação interna da Ferrari? Agora, às vésperas do Grande Prêmio da Espanha, uma corrida que pode muito bem definir todo o trajeto da Ferrari em 2025, Hamilton finalmente respondeu. E suas palavras surpreenderam a todos, porque, ao invés de alimentar o drama ou apontar culpados, ele fez algo muito mais revelador. Admitiu que houve problemas, mas também defendeu Adami. Abordou as especulações e, ao fazer isso, transmitiu uma mensagem que vai muito além de um único engenheiro ou de um único fim de semana. Isso é sobre confiança, liderança e sobre as margens mínimas que separam campeões de meros competidores e competidores do completo caos. E neste momento, Hamilton caminha em uma corda bamba entre a diplomacia e a decepção. O simples fato de ele ter sentido a necessidade de esclarecer publicamente sua relação com Adami já diz tudo sobre o estado interno da Ferrari. Eles não estão operando como uma unidade, estão reagindo em vez de antecipar. E na Fórmula 1, isso é uma receita para o desastre. Então, se você pensou que isso era apenas mais um mal-entendido, pense de novo, porque o que Hamilton revelou agora muda completamente a conversa. Não apenas sobre sua relação com Adami, mas sobre o futuro da Ferrari, suas esperanças de título e se essa equipe está realmente preparada para apoiar uma lenda em busca de um último campeonato. Já clica no botão de curtir, se inscreve no canal e fica com a gente até o final do vídeo, porque o que você está prestes a ouvir vai te dar uma nova perspectiva sobre o capítulo de Hamilton na Ferrari e por que o Grande Prêmio da Espanha pode ser mais importante do que qualquer um imaginava. Porque o que está acontecendo dentro da Ferrari neste momento vai muito além de um simples desentendimento entre piloto e engenheiro. Expõe uma falha mais profunda e mais perigosa na capacidade da equipe de funcionar sob pressão. Isso não se trata apenas de rádios quebrados ou sinais perdidos. É uma falha sistêmica de comunicação nos momentos em que a clareza é mais crucial. E para um piloto como Hamilton, cuja maior arma sempre foi seu brilhantismo estratégico, ser deixado no escuro não é apenas frustrante, é paralisante. Vamos colocar isso em perspectiva. Em Mônaco, Hamilton operava sob a ilusão de que estava disputando um pódio. A instrução para atacar não veio acompanhada de contexto claro. Nenhum objetivo de posição, nenhuma referência de tempo, nenhuma indicação real da distância para os líderes. Então, ele fez o que qualquer piloto faria com aquele comando. Acelerou. Foi agressivo. Usou os pneus. Mudou seu ritmo. Mas todo esse esforço foi em vão, porque a realidade era brutalmente diferente. Ele estava isolado em 5º lugar, muito distante dos líderes, e qualquer chance de alcançá-los já havia desaparecido muito antes da bandeira quadriculada. Agora, imagine estar no lugar de Hamilton. Você está em uma Ferrari. Acabou de se juntar à equipe mais icônica da história do automobilismo.
Abriu mão da familiaridade da Mercedes, onde tudo funcionava como um instrumento perfeitamente afinado, para encarar o maior desafio da sua carreira. E em vez de ser fortalecido por essa mudança, você se vê adivinhando, volta após volta, qual é a verdadeira situação. Isso não é apenas frustrante, é devastador, especialmente para um piloto que construiu toda a sua carreira lendo uma corrida melhor do que qualquer outro no grid. E é aqui que a declaração mais recente de Hamilton se torna ainda mais reveladora. Sim, ele chamou as especulações da mídia de besteira. Sim, ele defendeu Ricardo Adame. Mas leia nas entrelinhas e você encontrará algo muito mais sutil e preocupante. Porque Hamilton não disse que a comunicação era perfeita. Não disse que os processos eram impecáveis. Ele disse que ainda estão aprendendo um sobre o outro, ainda se adaptando, ainda tentando acertar. 8 corridas dentro da temporada. Em termos de Fórmula 1, isso é uma eternidade. A essa altura, Hamilton e Adame deveriam estar operando como uma unidade única. Falhas técnicas ou não, isso importa muito mais do que a Ferrari quer admitir, porque a percepção se torna realidade. E neste momento, a percepção é de que Hamilton não está totalmente sincronizado com seu engenheiro, que as políticas internas da Ferrari estão interferindo no fluxo natural de informações. Mesmo quando uma corrida parece correr bem no papel, como um 5º lugar em Mônaco, a experiência dentro do cockpit conta uma história completamente diferente. Então, o que acontece agora? Essa é a pergunta que paira como uma nuvem carregada sobre Maranello. Porque a Ferrari não está apenas indo para mais um fim de semana de corrida. Está entrando em um teste de sua credibilidade, de sua liderança e de seu futuro como uma equipe de nível campeão. E a pressão não poderia ser maior. Charles Leclerc já declarou apoio à visão compartilhada com Hamilton. A equipe se comprometeu com atualizações críticas. A Federação Internacional de Automobilismo introduziu novos regulamentos aerodinâmicos que podem abalar a ordem competitiva. E ainda assim, nada disso vai importar. Nem os ajustes técnicos, nem as horas no simulador, nem o polimento da assessoria de imprensa, se a base humana não estiver sólida. Se o vínculo entre Lewis Hamilton e Ricardo Adame continuar em dúvida, tudo o que a Ferrari construir estará assentado sobre areia. E não se engane, essa dúvida ainda persiste, porque a chamada esclarecida de Hamilton, ao dizer que os rumores eram besteira e insistir que estava tudo bem, não foi a declaração ousada e tranquilizadora que muitos esperavam. Foi calculada, foi diplomática e deixou muita coisa sem ser dita. Por quê? Porque, no fundo, Hamilton sabe melhor do que ninguém que relacionamentos na Fórmula 1 não se consertam com comunicados à imprensa. Eles se consertam com resultados, com coesão sob pressão, com aquele tipo de entendimento intuitivo que transforma milissegundos em vitórias. A Ferrari, por sua vez, permanece em um estado de silêncio desconfortável. Não porque foi exposta pela mídia, mas porque Hamilton fez algo muito mais perturbador. Ele segurou um espelho. Ao falar com tanta cautela e seletividade, ele forçou a equipe a refletir sobre sua própria estrutura. Se seus métodos de comunicação, suas hierarquias de decisão e seus processos internos estão realmente preparados para lidar com um piloto do calibre dele. Alguém que exige clareza, consistência e execução em nível de campeonato a cada momento. E talvez seja por isso que a Ferrari está realmente sem palavras. Não por causa do que Hamilton disse, mas pelo que isso implica. Que o verdadeiro desafio não é apenas alcançar a McLaren ou a Red Bull. É alcançar suas próprias expectativas, com a promessa que fizeram ao assinar com um campeão mundial por 7 vezes, com a crença de que esse era o início de uma nova era dourada. Porque agora esses sonhos estão por um fio, não por falta de velocidade, mas por falta de precisão. Se a Ferrari quiser silenciar os críticos, este fim de semana em Barcelona é a oportunidade. A comunicação precisa ser perfeita. A engenharia precisa ser infalível. E a relação entre Hamilton e Adame precisa finalmente mostrar sinais públicos de uma confiança profunda,
daquelas que vencem campeonatos. Qualquer coisa menos que isso. E não será apenas um resultado decepcionante. Será o momento em que a crença no projeto Hamilton-Ferrari começará a se romper. Porque isso não é sobre um piloto e um engenheiro. É sobre se a Ferrari ainda pode ser a equipe que lidera na frente. Não apenas na pista, mas na garagem, no muro dos boxes e nos momentos que definem títulos. Então, se você está assistindo e se perguntando se isso é apenas mais uma fofoca de paddock, pense de novo. A revelação de Hamilton acendeu um alerta dentro da equipe mais poderosa da história da Fórmula 1. E o mundo inteiro estará assistindo para ver se a Ferrari vai responder. Já deixa o like, se inscreve se ainda não for inscrito e fica com a gente até o fim desta temporada, porque o que acabou de acontecer pode não apenas moldar o Grande Prêmio da Espanha, mas também toda a trajetória de Lewis Hamilton na Ferrari.